Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Como vocês sabem, semana passada e semana retrasada, nós passamos por um susto muito grande lá em casa. Nós vimos o meu avô e a minha avó pegarem Covid, 91 e 92 anos. E o Henrique, que é daqui da igreja, é médico, nos ajudou tanto a estar ali. Falou, olha, segunda-feira vocês vão ter que fazer repetir os exames. E nós fomos lá, meu avô estava bem pra caramba e tudo mais, daqui a pouco chegou lá e falaram assim, olha, infelizmente ele vai ter que ficar num quarto, aquilo já foi um baque pra gente. Daqui a pouco vem a médica e fala assim, não vai ter que ficar num quarto não, ele vai para aqui para uma CTI. Inverno. Uma semana depois ele sai de lá, com tudo certo. Verão. Pastor, me chama uma pessoa essa semana e fala assim, pastor, meu marido definha por causa da depressão. Oro, faço de tudo, mas é inverno. Não tem jeito. Inverno total. Ontem foi meu dia e eu vou tomar segunda-feira, de tomar a segunda dose da vacina. Verão. Pastor, estou com câncer. E o estado é terminal. Inverno. Morte. Um pai enterrando sua filha. Inverno, densas nuvens. Pastor, meu filho nasceu. Verão. Gente, vou falar um negócio para vocês. Assim segue uns dias. Com lágrimas de tristeza e cânticos de alegria. E vivendo nessa ciranda. Entre tristeza, alegria. Entre inverno, verão, primavera, outono. A ciranda da vida, ela vai acontecendo. E eu me lembrei de um texto para falar sobre ciclos. E aqui eu vou acessar o texto de Salomão, e Salomão talvez seja a pessoa mais legal para a gente falar sobre isso. Na sua velhice, Salomão escreve um texto extremamente existencialista. Claro que os filósofos vão dizer que eu estou sendo totalmente anacrônico falando isso, mas existencialista é porque ele olha para a vida e tenta defini-la, e tenta dar algum tipo de sentido. E o texto que ele nos coloca é o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, um texto conhecidíssimo, e fala sobre esse extremo. Essa eu não chamaria de dualismo, porque são 10 que se excluem, eu vou chamar de dualidade. Essa dualidade, são dois polos. E ele fala assim, para tudo há uma ocasião, um tempo certo, um kairos, mais especificamente aqui, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Até isso a gente tem que fazer hoje. A gente pensou assim, seria algum momento na vida que a gente não poderia abraçar? Pois chegou. Tempo de abraçar e tempo de conter o abraço. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Uau! Tempo de lutar e tempo de viver em
paz. A gente olha para esse texto e a gente tem algumas abordagens que talvez não são certas em relação ao texto. Ajustar a lente para tentar entender esse texto é importantíssimo, senão a gente faz uma besteira. A gente configura uma imagem de Deus errada, a gente configura uma imagem da humanidade errada, a gente configura uma imagem da vida errada. Quais são as lentes que nos fazem ler esse texto? O que Salomão, especificamente, que escreveu esse texto, estava tentando dizer com isso? Como e com que lentes vamos interpretar essa palavra? Será que Salomão está fazendo uma leitura determinista da vida? Como assim determinista? Deus já sabe tudo nos mínimos detalhes, inclusive chora. Vamos botar ele para chorar. Vai o anjo, Deus lá falando com o anjo. E o Everton está muito alegrinho, hein? Vamos dar um chorinho para ele? Inverno. Agora já foi demais. Faz o seguinte, dá uma alegria para ele. O sol começa a raiar. Verão. Será que é isso, gente? Sabe, essa leitura determinista sobre o texto, ela é muito esquisita de acreditar, porque o próprio texto já nos fala, existem coisas que não batem com a figura de Cristo. Como que você vai me explicar se existe tempo de odiar e tempo de amar? Agora vamos dar ódio pro coração desse cara. Ódio não tem nada a ver com Deus. Sobre qual lente nós lemos o texto? Qual é a percepção sobre o texto? Qual é a perspectiva certa que a gente pode acessar o texto? O que Salomão está tentando dizer? Essa, na verdade, eu estou dizendo primeiro o que ele não quer dizer. A perspectiva determinista sobre os fatos não é viável e nem uma boa saída. Não é verdade, porque o determinismo definitivamente não bate, não tem nada a ver com a figura de quem Deus é, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Quando a gente chega em Cristo, então, melhora, porque não tem absolutamente nada a ver com o que Salomão está tentando falar e com a figura de Cristo. Na verdade, nós estamos pendulando entre o determinismo, a gente escolhe, a gente esquece, e o que Salomão de verdade aqui está tentando brigar, está tentando fazer uma leitura, é uma leitura da vida como ela é. Basicamente, Salomão olha para a vida e fala assim, tem ciclo, tem tempo de morte, tem tempo de vida, tem tempo de dor, tem tempo de alegria, tem tempo de doença e tem tempo de ficar curado. Na verdade, ele está descrevendo a vida de forma partidária, de forma amoral. Ele simplesmente olha para o objeto chamado vida e fala assim, olha, eu vejo que na vida existem ciclos. E o primeiro ciclo, na verdade, a primeira perspectiva sobre a possibilidade de ciclos e como se enxerga a vida, ele chamaria de aleatoriedade. Existe uma questão, e ele briga com isso. Salomão, todo o livro dele, ele fala assim, caramba, olha só, mas isso aqui nada passa de vaidade. Acontece isso, acontece aquilo. E ele percebe que existem fatos que denunciam uma certa aleatoriedade nos fatos. É exatamente isso. Olha o que Salomão diz. Não é sempre dos mais velozes a vitória. Não é dos fortes o que corre melhor. Não. O que acontece com o sábio também acontece com o tolo. Salomão fala, no texto mesmo dele de Eclesiastes, o sábio morre do mesmo jeito que o tolo morre. Ou seja, Salomão, ele está incomodado com essa condição de aleatoriedade da vida. E isso é na vida que ele está tentando dizer que na vida existem fatos, circunstâncias, que não tem uma causa aparente, sabe, não tem um propósito específico, pré-definido. Lembra o que o texto mesmo fala? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor. A gente esquece do próximo versículo. O próximo versículo é, mas o tempo e o acaso vêm sobre todos. O que ele pensa aqui é essa aleatoriedade que no colóquio ele chama de acaso, não como acaso vai me acontecer quando eu andar distraído, não é isso? É basicamente uma condição de aleatoriedade. Essa é a primeira condição. A segunda condição, ele começa a colocar as coisas e os fatos nas categorias de inevitáveis. O que tem a ver? Sabe, tem uma outra categoria, além da aleatoriedade, que ele chama de inexorabilidade, inevitabilidade. O que é isso? Ou seja, tem coisas que vão acontecer. Eu vou envelhecer. Eu começo criança, eu fico jovem, daqui a pouco eu vou estar velho. Não tem jeito. Outra coisa inevitável, você vai ganhar uns quilos. É inevitável, a não ser que você faça de tudo. Eu não vou fazer isso não, sabe por quê? Não é verdade. Esqueçam essa última palavra, que os professores de educação física vão ficar bravos comigo. Mas a verdade é que existem questões inevitáveis. O próprio Salomão fala isso. Em Eclesiastes capítulo 11, versículo 3, quando ele diz assim, quando as nuvens estão carregadas, vêm as chuvas. Tem nuvem carregada, tem chuva. Quando a árvore cai para o norte
ou para o sul, ali permanece. Caiu para o norte, é para o norte que vai ficar. Caiu para o sul, é para o sul que vai ficar. Ou seja, existe uma questão de inexorabilidade, ou seja, vai acontecer, são coisas inevitáveis. E existe a primeira condição, também é fato, que há outras coisas que a gente não consegue perceber o padrão. O padrão é amórfico e ele chama isso de acaso, ele chama isso de aleatoriedade. A verdade é que nós vamos convivendo num universo onde existe tempo de chorar, tempo de se alegrar. Nós vamos convivendo no universo onde existe tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Nós vamos convivendo no universo onde existe tempo de plantar e tempo de colher. Salomão aqui não está tentando explicar o porquê existem ciclos. Não. Ele não se atém a isso, ele é existencialista, ele olha para a coisa chamado fato e a partir dali ele tira lições, sugestões, ele está só constatando, existem ciclos. Ele está olhando para a perspectiva existencialismo, ele olha os ciclos que se enxergam, ciclos que se encerram e os ciclos que se iniciam. A noite vem, tudo escuro, e à medida que se escurece, a gente fala, será que vai voltar a luz brilhar? Não tem jeito. A Terra, daqui a pouco, ela está girando em cima do seu eixo e daqui a pouco, puf, sol, luz. Aí nós começamos. Primavera. Primavera top. Flores. Folhas verdes. Verão. Calor. Bacana demais. Tira a camisa. Vai para fora. De peito aberto. Outono. As coisas começam a cair. Aí a gente tem que botar a camisa. E quando bota a camisa, cai, murcha. Inverno é frio. Mas o legal de tudo é que à medida que os ciclos vão acontecendo, da mesma forma os ciclos, redundantemente, são cíclicos. E daqui a pouco é primavera. Tudo tem ciclo. Salomão aqui está observando que existem coisas nas nossas mãos que vão perdendo sentido. A verdade, nós lutamos por diversas vezes por coisas que já estão na nossa mão e por diversas vezes nós queremos preservá-las, fazemos de tudo para mantê-las conosco, mas precisamos ter discernimento, entendimento, nós precisamos ter sensibilidade para saber quando os ciclos se encerram, quando as coisas envelhecem, quando elas perdem sua razão de ser, e então nós despedimos-nos dela. O problema é que a gente por diversas vezes carrega um defunto, um ciclo morto nas costas, num novo ciclo, e você não percebe que aquilo que você devia ter matado é o que te mata. Quantos de nós estamos aqui que perduramos ciclos que já eram para ter sido enterrados? Há tempo de vida e tempo de morte. Há tempo de plantar e arrancar. Tem gente que precisa arrancar. Arranca! Porque afinal de contas, gente, todo e qualquer limite entre um ciclo e outro, a gente tem morte e vida no mesmo lugar. Vocês já perceberam isso? Um ciclo que se encerra olhando para trás, é funeral. Olhando para frente, é aniversário. O problema é que por diversas vezes nós olhamos a vida pela perspectiva de ciclos que se fecham e não conseguimos enxergar o aniversário que está à nossa frente. É sob essa perspectiva, Salomão ele vai dizendo assim, olha, há um tempo que a gente constrói, mas tem um tempo, sabe aquele que a gente construi, que a gente tem que destruir. E é tão ruim destruir, gente. Há um tempo que a gente chega e constrói, mete a bronca, faz as coisas virem a existir, mas há um tempo quando a sabedoria nos exige a sermos destrutores. Na verdade, nós somos os responsáveis de sermos algozes de ciclos que já eram para ter morrido, mas não morreram. Há tempo
de destruir, de derrubar, porque perderam a sua finalidade, os ciclos. Porque para as suas adequações já não fazem sentido a realidade em que ele está. Salomão diz que há coisas que precisam ser arrancadas. Mais do que arrancadas, elas precisam ser derrubadas. Elas precisam deixar de existir. Quando eu vejo Salomão transitar entre as coisas inexoráveis, a aleatória, não, na verdade as coisas que vão acontecer de qualquer forma, e o acaso e a aleatoriedade, eu também vejo Salomão sugerir para a gente uma terceira via de olhar a vida. Eu chamaria essa terceira vida de via saudável. Salomão, existencialista como é, nos ensina seres humanos, a sermos humanos novamente. Porque de vez em quando as ideologias e até as falsas teologias vão tirando da gente a humanidade, vão fazendo perder a sensibilidade ao sofrimento, a alegria. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas o que Salomão está nos sugerindo é o seguinte: vem cá, vamos ser humano de novo? Vamos recobrar a humanidade, e ele chama, e eu chamo essa terceira via de um caminho de saúde, porque Salomão entendeu que a saúde está em aprender como se transita entre o inexorável, a aleatoriedade, digo, as coisas que vão acontecer, e o acaso. Como que a gente transita nisso? A nossa saúde vem da percepção, da sensibilidade das várias e múltiplas dimensões da nossa existência. E como que eu me sustento nesse universo entre a aleatoriedade e o inexorável? Essa é a pergunta. E Salomão vem para a gente dar 3 conselhos. E atenção, Salomão, existencialista, do jeito que é, no final da vida, depois da sua sabedoria, ele nos fala 3 coisas importantíssimas sobre ciclos e sobre o bem viver. A primeira coisa que ele fala é: aprenda a discerni-los. Aprenda a discernir os ciclos. O que eu quero falar com isso? O ditado popular fala: dance conforme a música. Por isso, dance. Mas perceba, calma, perceba qual tem sido a tocada, qual tem sido o tom, qual tem sido a intensidade, qual tem sido o ritmo para a juventude, qual tem sido o flow. Perceba o flow da vida. Paulo chama isso sobre um texto que Paulo falou em uma das suas cartas, ele chama isso de discernir os tempos. Sabe, presta atenção na maneira em como as coisas estão se organizando ou desorganizando ao seu redor. Preste atenção. Preste atenção também nas coisas que estão nascendo ou nas que estão morrendo ao seu redor. Preste atenção. Preste atenção nas coisas que estão apodrecendo e que você precisa arrancar. Mas você insiste em dizer que está bom, mas já está necrosado. Por isso, dance a música. Dance, dê respostas adequadas à vida. É isso o texto. Dê respostas adequadas à vida. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, diz o seguinte, Salomão falando: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Aproveite o dia bom e confie em Deus no dia mau. Sabe o que a gente está aprendendo aqui? Gente, existe um imperialismo, uma falsa ideologia, e a cultura popular já nos ensinou, porque homem não chora, eu não. Homem chora e tem que chorar, isso é ser saudável. Tem gente que, porque morreu alguém da família e passou por aquele ciclo de inverno, chega um momento que não se permite mais rir. Sabe por quê? Porque pensa que está ferindo a memória de quem morreu. Meu querido, dance a música. Chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Isso é viver. Conseguimos dançar. Conseguimos mais uma vez nos alegrar. E o contrário também, conseguimos nos entristecer. Nós conseguimos nos entristecer, por isso dance. Dance. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 15, fala: alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Pastor,
minha esposa morreu. E vou eu para o enterro. Eu chego lá, choro. Eu chego lá, eu abraço. Chego lá, principalmente no convite aí, rapaz, tô cheio de sermão de enterro, gente. Chorem, infelizmente. Chorem, chorem, chorem. Saio do enterro. Pastor, minha filha nasceu. E eu vou para a maternidade. Abraço, celebro, abraço, celebro, sorrio, sorrio, sorrio. A pergunta que você deve estar fazendo, você é triste ou alegre? Você está triste ou alegre? Eu tenho uma resposta, sabe qual é a resposta? Eu estou saudável. Sabe por que eu estou saudável? Porque eu continuo mantendo a minha capacidade, meu discernimento, a minha percepção de chorar com quem está chorando. E de me alegrar com quem se alegra. O meu coração responde à realidade da vida. Ele dança nas circunstâncias que se estabelecem. A proposta de Paulo é o seguinte: ei, mora na dor do outro. O nome disso é compaixão. Mas também more na alegria do outro. O nome disso é celebração da vida. A terceira via de percepção dos fatos, que é a única forma de sermos saudáveis, é: viva intensamente os ciclos que a vida nos traz. Dance. Chore suas perdas. Dance. Chore solidariamente. Dance, chore com. Dance, chore por. Dance, sofra com ações generosas, mas dance, reparta a sua alegria. Aproveite os bons dias, reparta o seu contentamento. Vai visitar a alegria do outro, porque a alegria do outro te contagia. Vai lá. Quantos de nós simplesmente nos afogamos na nossa autocomiseração, enquanto o ciclo já mudou, você esqueceu de acompanhar a música, é hora de voltar a ver o sol nascer. Dance! Dance! Você pergunta, mas cara, aí eu vou ser um bipolar? É isso? Ei, nada disso. O nome disso é vida. Isso se chama vida. Vida. Não se boicote na sua alegria. E não se boicote na sua tristeza. Quantos se boicotam para ser alegres, porque carregam uma temporada de luto perpetuada pela vida inteira. Meu querido, Deus te criou para ser pleno em alegria. Ciclos podem ser fechados. E quantos não se permitem chorar, se entristecer. Daqui a pouco não entende por que um câncer chega. O que o corpo não extravasa, somatiza na saúde. Sabe por que a linha na medicina é assim, ó? O pessoal gosta da sonoplastia, ó. Tu. Sabe por quê? Porque existem altos, existem baixos. Existem altos, existem baixos. Pergunta que eu te faço: a linha contínua é o quê? Morte. Vida! 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 Vou falar de novo, vou usar o... Se chorei, o seu sorriu, o importante é que emoções eu vivi. Isso é vida, gente. Isso é vida. Isso é vida. Uma certa vez eu e Priscila, pessoas muito queridas, grandes amigos nossos, eles perderam um filho. Eu e Priscila, a gente saiu daqui e foi direto para lá, lá para São Paulo. Chegamos lá, Priscila conversou com a mãe, eu estava conversando com o pai. E o que o Espírito colocou no meu coração é o seguinte: Jesus, ele chorava as suas dores. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Onde está Deus no momento de sofrimento, de luto, de perder um filho? Onde está Deus? E o Moltmann, teólogo reformado, nos ensina que Deus é aquele que está chorando com a gente. É aquele que não está a par da nossa dor. Eu falei para ele, então, cara, hoje é dia de chorar. Aí ele desabou. E ele falou assim, deixa eu te falar um negócio, Everton. Todo mundo que veio para mim aqui falava assim, você tem que ser forte por causa da tua esposa. Você tem que ser forte por causa... Vem cá. Ser forte é não chorar? É?
chora com o que chora e se alegra com o que se alegra. Dance. Por isso, dance, responda à vida como ela deve ser respondida. Experimente todas as sensações e sentimentos. Isso se chama vida. O apelo de Salomão é: responda à vida como ela deve. Esse é o certo a se fazer. Lembra de Jesus? Jesus ia curar um dos seus amigões, chamado Lázaro. Quando chegou, foi chegando perto de Betânia, aí vem uma das irmãs, eu sempre me confundo qual é. Se era Marta ou Maria. Pessoal da IBD aí. Era Marta? Se não for, licença é o culpado. Veio Marta e falou assim: mestre, se você tivesse chegado antes, ele não tinha morrido, ele já morreu. Sabe o que Jesus fez? Alguém sabe o que Jesus fez? Sabe? Chorou. Mas peraí, que Jesus esquizofrênico bipolar é esse? Ele chorou aquele que ele vai ressuscitar daqui a pouco? Não faz assim. Deixa eu te falar um negócio. É como o Rubem fala mesmo, tão humano assim, só podia ser divino. Sabe por quê? Jesus estava ensinando a gente que a gente precisa chorar, a gente precisa se alegrar, a gente precisa viver. Dance! Dance! Querido, não se culpe quando você se trancar no quarto e só quiser chorar. Isso se chama vida. Meu querido, não se culpe quando você perdeu o apetite. Isso se chama vida. Ora por mim. Meu querido, não se culpe, não se cobre quando você não tiver capacidade produtiva, porque na sociedade em que vivemos nós somos o que produzimos. Não se cobre, tem hora que tem que dar uma pausa. Lembra? Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31, os que esperam no Senhor renovam suas forças. Espera, espera, espera. Pausa também a música. Pausa também a música. Não se cobre. Mas também não se cobre quando você não tiver a capacidade produtiva. Mas se preocupe se você ficar muito tempo no quarto chorando. Aí se preocupe. E aí eu falo, por isso, tome providências. Meu querido, deixa eu falar um negócio. Pode tomar um remédio, não tem problema não. Remédio é coisa bênção de Deus. Ah, mas é coisa de maluco. Por que você não vai no psiquiatra? Por que você não vai no psicólogo? Ah, isso é coisa de doido. Ah, não, eu não preciso. Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. Anacrônico. É interpretação muito fútil da palavra de Deus. Eu te bato com outra. Texto fora de contexto é pretexto para heresias. Pegou, recortou e fez te bato com outro. Jesus falou assim, os sãos não precisam de médicos. Ou seja, qual é a antítese dessa afirmação? Que os doentes precisam. Não pode parar. Vá atrás. Por isso, tome providência. E aí eu vou para o segundo. Primeiro, dance. Discirna os ciclos. Seja humano. A gente está aprendendo a ser humano, é ser humano. Jesus Cristo, graças a Deus, eu vi que um teólogo, foi um filósofo, Kierkegaard, ele falou que Jesus Cristo veio trazer para a gente, resgatar a humanidade. A gente vai perdendo, já virando ciborgue. Ele veio resgatar essa humanidade para a gente. E agora a coisa mais interessante. Primeiro a gente dança, saiba discernir o ciclo. Depois a gente tem que decidir, tomar providência. Não entra nessa ideia de que o que tem que ser será. O tempo é o melhor remédio. Está nas mãos de Deus. Sim, está nas mãos de Deus, a gente sabe disso. Mas Deus, a vida é uma atitude que é tomada em duas mãos. Perceba. Está tudo nas mãos de Deus. É o que eu diria escapismo. Está tudo na mão do homem. Eu diria que seria arrogância. Na verdade, o texto e a Bíblia, a tradição cristã, o próprio Cristo nos ensina isso. É um trabalho em conjunto. Vocês vão ver, se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Para que edifica? Se o Senhor, mão de Deus, em vão trabalho que edifica, ou seja, mão do homem. Aí, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tem a sentinela para vigiar, mas tem o Deus para guardar a cidade. E assim fala Salomão, olhando para a vida. Ele diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, dizendo assim, quem observa o vento não plantará. Quem observa o vento
não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Ele está dizendo, tem vento? Beleza, tem, mas vai à luta. Olhou para as nuvens e vai chover, então eu vou plantar. Tu acha que as aves do céu vão vir, vão colocar a sementinha lá? De jeito nenhum. Tem algo que nos cabe, não tem como. Agora, esteja atento às mudanças de estação, esteja atento, decida, mas com base nos ciclos, com base no flow da vida, com base no dançar a toada. Esteja atento às mudanças de estação, esteja atento às mudanças de ciclo. Apressar um novo ciclo é um tiro no pé. E eu vou explicar o porquê. Tem um pesquisador que narrou a história de uma metamorfose, que a lagarta foi virar borboleta. E o que aconteceu foi algo interessante, porque estava lá no jardim dele e já estava o casulo formado, a lagarta já estava lá dentro, e ele vai lá, primeiro dia, e está lá o casulo fechado. Primeira semana, casulo fechado. Vai 2 semanas e nada de casulo abrir. Ele já desesperado, falando, caramba, que tempo, hein? Que droga, será que vai sair alguma coisa daí? Será que tá morto? Lá dentro, daqui a pouco, começa a abrir um pouquinho. Quando começa a abrir, ele falou, agora vai. Olhou lá dentro, viu que o negócio estava acontecendo. Até que passou um dia, passou 2, e nada aconteceu. Ele pegou uma tesoura e falou, vou dar um jeitinho. E deu um picozinho para dar uma aberturazinha. Ali há pouco tempo, o que nasce de lá de dentro é uma situação, é uma criatura que indefinível. Era meio lagarta, meio borboleta, não conseguia voar, e basicamente o que ele fez foi abortar um novo ciclo. A verdade é o que ele descobriu, é que o esforço que a lagarta faz para sair do casulo produz uma enzima que conclui o processo de metamorfose. E quando ele quis acelerar o processo, poupá-la do esforço, na verdade, ele estava abortando um processo. Muitas vezes, estamos desejosos de que Deus dê uma picadinha no nosso casulo, ou nós queremos picar o casulo do outro, para acelerar o processo, para ajustar o processo, sabe? Nós estamos desejosos a fazer isso, e o que acontece é que nós estamos abortando o processo de alguém. Nós, ao invés de estarmos gerando vida, nós estamos gerando morte. A pergunta que eu te faço é quais são os processos que você tem tentado acelerar? Quais são os processos que você tem tentado acelerar na sua vida, na vida daqueles que te cercam, na vida do outro? Quais são os processos? Saiba de uma coisa, existe resiliência, existe preparação no processo no lugar certo, fechando a porta no momento certo e se abrindo um novo ciclo no momento certo. Veja, Hebreus capítulo 6, versículo 12, ele fala sobre isso, dizendo, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, atenção, eu friso isso agora, por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Ou seja, como é que a gente herda as promessas? Através de fé e paciência. Por diversas vezes a gente encara o estereótipo de quem tem fé como alguém que é proativo por si só, que pisa no mar para abrir e tudo mais, mas percebam, não só fé como paciência são os objetos de Deus para nos gerar herança. Vocês percebem isso? Vocês percebem o instrumento de Deus para gerar herança para a gente? E o que o texto está falando é, calma, a espera faz parte de um processo de amadurecimento. Fé e paciência são irmãs gêmeas. E nós precisamos lidar com a espera. Não antecipe ciclos. Mas percebam, atenção, outro dia eu estava lá, há muito tempo atrás, quando eu fazia faculdade de música, eu ia assistir alguns concertos para aprender. E eu nunca tinha ido assistir um concerto assim de banda, de orquestra com atos. E o que acontece é o seguinte, existe uma liturgia. A liturgia é a seguinte, nós temos que estar lá, acaba o primeiro ato, entre primeiros... Existem paradas em um ato e outro, que são pausas. Mas já se inicia logo. Eu não sabia disso. E eu estava tão dentro do negócio, que daqui a pouco estavam tocando. E eu aplaudi, mas aplaudi sozinho. Ninguém aplaudiu. E eu fiquei assim. Daqui a pouco, aqui o maestro fez assim, ó. O maestro fez assim, ó.
É tipo assim, sabe nada sobre ciclos, né? E a orquestra continuou e tal. E daí eu aprendi uma coisa aquele dia, que pausa também é música. Deixa eu te falar um negócio. Pausa é música, você sabia? Você sabia que a paciência é parte de um homem que tem fé? Mas agora tem um negócio. A pausa, ela se torna música quando ela é escrita e ela é intencionalmente colocada na canção. O que eu quero dizer para você? Quando eu falo sobre descida, eu tenho que falar para você também outra coisa. Se é esperar, decida esperar. Não deixe a vida levar. Vou esperar. Espera. E ponto final. Eu tenho que esperar. Eu vou falar para vocês como eu tenho aprendido nesse negócio de esperar. Ai, mas o que os outros vão pensar? Vão pensar que eu cruzei o braço. Vão pensar que eu sou frouxo. Meu querido, o que o Senhor falou para você? O que está sendo ministrado no seu coração? É para esperar? Então decida esperar. Aprenda. Então decida. Mas decida esperar. Decida avançar. Decida. É para avançar? É para avançar. É para esperar? É para esperar. Perceba os tempos. Discirna os tempos. Discirna a música que está sendo tocada e dance. Enquanto dança, decide. E assume as suas responsabilidades. E escolha. É exatamente isso. Cuidado com o parâmetro de decisão, porque por diversas vezes nós decidimos com o coração, mas não decidimos com discernimento. Deixa eu contar um exemplo para vocês. Vocês conhecem a história de Jefté? Jefté foi juiz em Israel. Jefté foi um filho bastardo de um judeu com uma gentílica, e por isso ele foi jogado para fora de casa. Mas ele era bom de briga. Os inimigos vieram contra Israel, e quando vieram contra Israel aconteceu algo interessante. Porque todos eles ficaram com medo e lembraram do Jefté e foram no Jefté e falaram assim, Jefté, e com certeza Jefté falou assim, o mundo dá voltas. O ciclo está encerrando, está começando outro. Eu estou discernindo isso. Tá bom, eu vou, não tem problema não, eu vou lutar. Sabe o que Jefté fez? Ele fez tudo certo. Ele foi lá, consultou os reis, viu se tinha diálogo, se tinha possibilidade de trazer de novo, sem briga e tal e tudo mais. Viu que não tinha, foi para a guerra. Guerreou. Depois de guerrear, o que aconteceu foi que ele saiu vitorioso. E aconteceu algo inusitável. Ali ele parou de discernir e ele foi só pulsão sensorial. Difícil quando a sensação é a rainha das nossas decisões. Difícil. E o que aconteceu? Ele falou assim, quando eu entrar no arraial de Israel, a primeira coisa que sair de lá, eu vou sacrificar em adoração a Deus. Primeiro que Deus não pediu morte de ninguém. Mas sabe o que aconteceu quando ele chegou? Chuta quem saiu? A sua filha. Nossa! Sabe o que aconteceu? Quando ela ficou sabendo, ela falou, deixa eu chorar minha virgindade. E ela foi para o deserto, chorou. Na volta, ele sacrificou a própria filha. Olha que loucura. Deus nunca pediu isso para ele. Por isso, dance. Discirna. E a partir do momento que se discerne, decida. Seja senhor das escolhas. Por isso, dance, discirna de forma apassional. E entenda que tem momentos que eu decido esperar, porque a pulsão do coração fala mais alto do que o discernimento. Quantos de nós fazemos, interrompemos um ciclo, cortamos um casulo e o que nós produzimos é um processo abortado. Mas decida. Sabendo que o discernimento e a decisão nos faz cônscios da nossa história e direcionando com mão dupla, eu e o Senhor, para o que Ele nos quer. Mas entenda. Agora tem uns que têm dificuldade de decidirem, essa é a verdade. Mas ainda ficam presos a antigos ciclos. Então, é o contrário. Tem uns que aceleram os ciclos, mas tem outros que carregam defuntos. Arquétipos cíclicos que nos fazem morrer, porque nos consomem. Então existe algo que nos cabe. Sabe o que nos cabe? Fazer com que essas coisas venham deixar de existir. Não apenas deixar com que o processo se envelheça e faça o seu papel natural. Porque eu tenho uma novidade para você, não se engane. No mundo dos acontecimentos, no mundo dos ciclos, as coisas são eternas se não a matarmos. A porta se abre,
um novo sol, um novo alvorecer. Processo no meio entre um ciclo e o outro. Aqui, para trás eu olho velório, para frente eu olho festa. Tem gente que fala assim, eu não quero participar desse velório, então eu vou deixar definhar, mas esquece que carrega um ciclo para o outro lugar, bota nas costas o ciclo, e aquilo ali começa a consumir o corpo, não fecha a porta e não vê uma nova realidade. Quantos de nós carregamos ciclos como defuntos nas nossas costas? Quantos de nós carregamos ciclos aonde o Senhor já falou, ei, mata esse cara! Você é o algoz, é o assassino dos próprios ciclos que tem que morrer. Não tenha pena de fechar ciclos se eles assim são direcionados pelo Pai. Não tenha pena disso. Além de não morrer, sabe o que acontece? Eles sufocam novos ciclos. Sufocam. Você não consegue viver o novo. Sabe por quê? Porque você traz dentro de si, nas suas costas, aqueles que são zumbis, grudados na sua jugular, sugando seu sangue, sugando sua história, sugando suas forças. Sufocam. São sanguessugas, meu querido. Só você não vê isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Mata o ciclo e tudo se fez novo. A noite vira alvorecer. Percebam, passe por uma porta e não esqueça de fechá-la. Mate antigos ciclos que persistem em viver. Eu tenho uma canção, e agora eu tenho que desmontar aqui para botar essa canção. Eu estou mexendo no som também, gente. Eu tenho uma canção, e a canção... Pronto. E a canção fala um negócio muito interessante. Quem fez essa canção foi o Estevão Queiroga. E tem uma parte da canção que eu acho a coisa mais linda de tudo. Ela fala assim, ó. Ela fala assim, ó. Quem procura, encontrará. Se ao bater na porta, se abrirá toda a porta que Deus abrir para eu entrar, será meu lar. Percebam, quem procura, encontra. E ao bater na porta, se abrirá. Bate na porta. Estevão trata ciclo como porta. Abre para em direção a um novo ciclo. Quando fecha a porta, quando passa a porta, ele fala assim, ó, se bater na porta e abrir, toda a porta que abrir para Deus, para eu entrar, se o Senhor abriu, ela tem que ser naturalmente o meu lar. É mais ou menos assim, olha. É sobre fechar ciclos. E olha que interessante. Eia. Vai dar certo. Não precisa, não. Pronto. Acho que vai dar. Olha só. Olha aqui, é assim que começa, olha, ela fala assim, ó. Quem procura encontrará, se ao bater a porta, se abrirá toda a porta que Deus abrir para eu entrar, será meu lar. Presta atenção nisso, talvez seja o ciclo que você tem que fechar, ó. Mais uma porta de fora se parece com aquela que fechou, mas o que há por dentro meu olhar não revelou. Vitória ou derrota, o que a vida me causou. E vou entrando, parece que voltei por onde tudo começou. Num grande labirinto meu caminho se tornou. Cansado de seguir meu coração, eu já estou. Olha aí, aqui Deus abrir, eu vou entrar. E ali eu sei que vou me encontrar. Não vou me frustrar, pois Deus só abre a porta de onde Ele está. É bom saber que no próximo ciclo o Senhor está com a gente. É bom saber que no próximo ciclo Ele nos conduz. Olha, por trás da porta
Existe um sorriso, uma lágrima que cai, e bem mais preparado dessa porta a gente sai, sem medo de errar, porque já sabe aonde vai. Quando Deus abrir, eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar, e não vou me frustrar, pois Deus só abre a porta de onde Ele está. Quem procura, encontrará. Se ao bater a porta, se abrirá toda a porta que Deus abrir pra eu entrar. Será meu lar. Quando Deus abrir, eu vou entrar, e ali eu sei que vou me encontrar, e não vou me frustrar, pois Deus só abre a porta de onde Ele está. Aleluia. Aqui, ó. Aqui existe algo que precisa se fechar para que esse novo ciclo seja o seu lar. Existe algo que precisa se fechar. Saber que a porta abre, mas ela tem que fechar. Saber que ela abre, mas fecha. Por isso, dance, perceba, entenda, discirna, mas decida. Faça isso, gente, com o coração cheio de fé. Exatamente isso, cheio de esperança. Faça isso na presença de Deus, em oração, de joelhos, suplicando aos céus favor de Deus. Decida, mas não decida sozinho. Decida, mas não decida sozinho. Dance, decida, mas dependa. Dependa de Deus. E assim diz o profeta, o poeta. Assim diz lá em Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Não deixe Deus do lado de fora da sua existência. Não deixe Deus do lado de fora do seu quarto de lágrimas. Não deixe Deus do lado de fora do dia da sua tristeza. Nem que seja para brigar com Ele. Faz uma DR. Quantos aqui já fizeram DR com Deus? Eu já fiz um monte. Faça uma DR, mas não deixe de trazer Deus para a sua angústia. Não deixe de trazer Deus para a sua aflição. Deus é amigo, sabe por quê? Porque diz assim o texto: já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque o amigo se faz conhecer. Dependa de Deus. Chame Ele para a sua aflição, mas não só para isso. Chame Ele para a sua festa. Sabe por quê? Deixa eu te falar um negócio. Festa boa é festa que o vinho não acaba. E eu tenho algo a falar para você. Festas que Deus não está, o vinho vai acabar. Eu vou falar um negócio para você. Seu vinho nem é lá grande coisa. Essa é a verdade. Nem grande coisa é o seu vinho, mas a alegria que o Senhor nos dá. Acabou o vinho, aonde eu pude produzir alegria, Senhor, até que eu fui. Não tem problema, você tem o que aí? Ele usa o que você tem, é água que você tem? Então tá bom. É lágrima que fez um pote desse tamanho de lá. Eu transformo a sua lágrima em alegria. E o vinho novo do Senhor é o vinho eterno, aquele que não acaba mais, aquele que vai durar eternamente. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Do nome do Senhor. Aleluia. Do nome do Senhor. A verdadeira alegria, essa dura para sempre. E Ele é a causa da nossa alegria eterna. E quando você não sabe a causa, você não sabe o propósito, que de vez em quando até nem tem um propósito. Quando você não sabe disso, quando você entra nessa neblina que não consegue discernir, caia de joelhos, caia de joelhos. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que buscam acreditem que Ele exista e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Abençoador, Ele é por você, Ele é abençoador. Por isso diga: Senhor,
Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei como dançar a música. Eu não sei como discernir a canção nesse momento da minha vida. Não sei de onde vem, nem para onde vai, eu não sei. Mas eu caio de joelhos, eu abro a porta e eu não quero andar sozinho. Por isso dance, por isso decida, por isso dependa. Isso é saúde. Isso é saúde. E eu termino com uma música que essa semana ficou em mim. Gonzaguinha. Eu quero trazer uma interpretação teológica. Ontem um menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere. Nasça sempre nas manhãs. Vê se não é Deus falando aqui, o choro de uma noite. Nasça. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olho. Fé na vida. Fé no homem. Fé no que virá. Vamos lá fazer o que será. Não podemos tudo, na verdade nós podemos tudo, nós podemos mais. Agora vem a minha teologização. É fé na vida. Dance. Discirna. A vida, o Senhor não é contra você. Os ciclos são inerentes à caminhada. Dance. Fé no homem. Decida. Existe uma parte que te cabe. Decida com discernimento, mas decida. E fé no que virá. Dependa de Deus. Não se desespere. Nasça sempre com as manhãs. Rubem Alves vai falar sobre esse nascimento usando uma metáfora da praia. E olha que bonita essa metáfora. Pense na praia, estou lendo Rubem Alves, ao final do dia, arrasada pela praga dos humanos, que a violentam de todas as formas possíveis. Vem a noite, inverno, outono, solidão, vem a noite. Mas acontece algo na noite, a maré sobe. E pela manhã, a praia é uma pele lisa, jovem, sem nenhuma cicatriz. Toda a loucura humana foi esquecida. Pois assim mesmo é a vida, tudo passa, de sorte que não vale a pena nos afligirmos. Vocês conhecem, vocês sabem o que a gente está passando aqui na igreja. Semana que vem eu quero dar uma palavra para a igreja. Mas eu vou falar assim, Deus caprichou nos primeiros anos de ministério comigo, essa é a verdade. Foi no capricho. É a pandemia, situação de obra, bicho, sinistro. E eu tenho pessoas que discipulam o meu coração. Vocês conhecem o Caio. E uma outra pessoa que discipula o meu coração é o pastor Rogério, da Igreja Batista da Freguesia. Está aqui. E eu contando aquilo tudo, ele sofrendo comigo. Porque é isso, é chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Normal, natural, a gente percebeu, sente o flow. Aí o pastor Rogério falou algo tão simples, mas que falou tanto ao meu coração. Ele virou, depois que eu falei tudo, ele virou para mim e falou assim: querido, não se esqueça, tudo passa, só Deus que fica. Tudo passa, só Deus que fica. A areia foi pisoteada. E pela manhã, o que a gente tem é uma devastação do ser humano. E a areia vira um monte de bolo, totalmente retorcido, totalmente zoado. Essa é a verdade. Você fala, acabou. Cadê a beleza? Cadê a poesia? Cadê a alegria? Não tem problema. A noite chega e quando a gente menos espera, a maré sobe. E o que Deus nos traz pela manhã é uma areia lisinha novamente. Meu querido, tudo passa, só Deus fica. Vou falar um negócio para você. Um dia a gente vai morrer, se não for a gente vai ser outro. Se você não celebrar o luto, já celebraram o seu. Até teu casamento vai acabar, porque um dia alguém vai morrer. Ciclos. Mas não se esqueça que há possibilidade sempre de areias removidas e acabadas e devastadas pela aleatoriedade terem suas marés cheias
E o choro que durava uma noite vai ser esvaziado pela manhã. E a praia vai estar lisa de novo. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham, não se fatigam. Esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. O choro pode durar uma noite, ciclo identificado. Percebam, transição de um ciclo para o outro sempre é um lugar de luto e de novo nascimento. O choro pode durar uma noite, ciclo identificado. Passei pela porta, fechei a porta, mas a alegria vem pela manhã. Praia lisa. Se é noite, é noite. Se é inverno, se é outono, a palavra do Senhor e Salomão nos lembram: dance, discirna, compreenda, não tente explicar, mas decida, mesmo que seja ficar parado, mas decida. E por último, dependa de Deus. Deixa eu falar um negócio. Deus é bom e sabe amar. Deus é bom e sabe amar. Viva para a glória de Deus. Quais são os nossos ciclos? O que a gente tem que fechar? Quais são as portas que a gente tem que fechar? Como você tem discernido a vida? Vem cá. Tudo passa. E quando passar, o que fica, ficou ou não fica mais? Se tudo passa, só Deus fica. Se tirar tudo que vai passar, não tem como, vai passar. Olha para o teu lado, olha para o que você tem, vai passar. Eu não sou pessimista, infelizmente eu estou constatando, sou existencialista. Vai passar. Depois que tudo passar, o que fica? Tudo passa. Deus fala para você: só eu fico. Só eu fico. Só eu fico. Só eu fico. Talvez você está aqui hoje e quer começar uma vida nova com o Senhor. Eu não sei em qual ciclo você está, mas o Senhor está aqui hoje te chamando para essa vida nova que só Ele pode dar. Preste atenção, meu querido. Abra o seu coração. Não desperdice esse momento. Deus te chama hoje para uma vida nova que só Ele pode proporcionar. Só Ele. Se você quer começar essa vida nova com Cristo, primeiro passo, faça essa oração, baixe seus olhos, feche-os e diga assim no seu coração: Senhor Jesus, sou falho, vivo o ciclo sem o Senhor, e a vida não é legal sem Ti. Eu quero que o Senhor fique hoje e faça morada. Toma o meu coração, me muda, me transforma, Senhor. Faz tudo novo. Me perdoa. Essa é a minha oração. No nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixa. Se você orou assim comigo, levante a sua mão onde você estiver. Você orou comigo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém orou? Deus te abençoe, eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém orou aqui? Mais alguém orou dizendo: Senhor, vem morar em mim. Senhor, eu quero começar uma vida nova contigo. Levante a sua mão onde você estiver. Deus te abençoe, eu estou vendo você, cara. Deus te abençoe, meu amigo, eu estou vendo você. Mais alguém aqui orou? Mais alguém dizendo assim: Senhor, eu quero te incluir na minha vida. Eu quero te incluir. Quero que o Senhor faça parte da minha vida. Tem mais alguém aqui nessa condição? Levante sua mão, não desperdice essa oportunidade. Talvez o seu caso aqui seja outro. Seu caso seja que um dia você estava com aquele que fica. Você tinha um Senhor para você, mas você andou para longe dele. E quando você andou para longe dele, você foi encontrado hoje por ele com uma palavra que te atropelou. E você quer voltar para o Senhor. Levante sua mão onde você estiver também, dizendo isso. Falando: Senhor, eu quero voltar. Eu quero voltar. Eu quero orar com você. Eu só vou pedir uma coisa: levanta sua mão mais uma vez lá no alto. Você que levantou sua mão bem alto, que eu quero orar com você bem alto. Levanta, por favor. Levanta sua mão. Isso. Tem mais. Ó, tem uma pessoa ali no canto. Isso. Nós vamos. Levanta sua mão lá no alto. Você que orou comigo.
Você que orou comigo, ou que você levantou ou quer levantar a sua mão agora para o Senhor. Isso, e a gente vai orar com você nesse momento. Nós não vamos deixar passar. Aleluia, aleluia. Senhor, nós somos teus, Deus. Nós entendemos que o Senhor cuida da gente, Senhor, e os ciclos são seus. Os ciclos são seus, todos eles. No nome de Jesus, Deus, nós te pedimos pela vida de cada um aqui presente, Senhor. De cada um presente, Senhor. Te peço, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar, Senhor, conduzindo cada história e cada trajetória. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha fazer novo hoje, Senhor, porque o Senhor está com eles. Deus, no nome de Jesus, toma conta, Senhor, da nossa existência. E a gente quer dizer hoje, Senhor, no nome de Jesus, que nós somos teus e nós nos adequamos à tua presença, Senhor. Nós somos teus, Senhor. E eu te peço, Senhor, conosco como igreja, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos ser a resposta para esse povo. E, Senhor, trazer esse povo, Senhor, para a existência da igreja. Nos ajuda, Senhor, a consolidar esse povo. Nos ajuda a consolidar esse povo nos teus caminhos, Deus. Obrigado por essa manhã tão linda da tua presença, da tua palavra tão eficaz. E nós te agradecemos, Senhor, e te honramos, Senhor. E nós dizemos, Senhor, nós somos teus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Você fique de pé. Nós vamos terminar esse culto dessa manhã dizendo que Ele cuida da gente. Vamos ficar em pé. Ele cuida da gente. Mas antes disso eu quero orar com você que está iniciando um novo ciclo na sua vida, ou que tem que encerrar ciclos na tua vida. Se o Senhor falou com você, coloque a sua mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, eu entendo, Senhor, que ciclos são normais na vida de qualquer um. A única coisa que a gente não pode é deixar de ter o Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, nos acompanhe nos momentos de dificuldade. Nós te pedimos, Senhor, nos traga, Senhor, o discernimento dos ciclos, nos dê coragem para decidir e nos dê, Senhor, humildade para depender de Ti. Nós somos Teus, nós te amamos e nós te agradecemos. Essa é a nossa oração, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça estabelecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, e que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Que Deus te abençoe, querido. Vamos sair cantando, vamos cantar. Deus cuida de mim,